Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Vande. Nós queremos te convidar para você passar esse momento conosco no Divã com Deus. Você está indo para Emaús? Você teve já um relacionamento com Deus, teve experiências com Deus, mas com o passar do tempo, devido a algumas situações, você deixou de andar com Ele, deixou de ouvir a sua voz? Nós te convidamos, fique conosco e deixa Deus abençoar você. Nós vamos ler hoje aqui em Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Agora a gente vai lá para o versículo 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Nesse texto, a gente quer entender qual é esse contexto primeiro, né? Jesus tinha morrido e aí, nesse momento, né, de morte ainda de Jesus, esses 2 discípulos estavam caminhando para Emaús, que era 11 quilômetros ali de Jerusalém. E nessa conversa eles estavam muito tristes ali, porque, vamos imaginar, né, eles andaram com Jesus e de repente aquele que tinha a promessa de vida eterna, de salvação para aquele povo, tinha morrido. E nesse momento Jesus está ali caminhando com eles, Jesus já tinha ressuscitado, só que os olhos deles estavam impedidos de ver Jesus. E eu quero, nesse momento, pensar sobre isso. De repente, alguns de nós, né, já tivemos uma experiência com Deus, Verdade. Já caminhamos com Ele, mas algo aconteceu no meio desse caminho que nós perdemos, como se Deus tivesse morrido para nós. Isso pode ser tanta coisa, sabe? Tanta situação pode fazer isso. Sim. Eu, por exemplo, tive essa experiência. Eu nasci num berço cristão, mas quando eu entrei na faculdade, eu comecei a perder esse caminhar com Deus, comecei a perder essa comunhão com Deus, e por muitos anos da minha vida, eu andei sem conseguir ouvir a voz de Deus, sem entender a presença dele, como se Deus realmente tivesse morrido para mim. E o interessante, sabe, amor, é que a gente vai focar na palavra Emaús, né? Emaús significa lugar quente, rio quente, e eu vi também uma tradução que seria uma fonte, um ribeiro, um riacho. Então, o que acontece nesses momentos? Como você, eu também, né? Eu conhecia Cristo e por alguns motivos eu acabei deixando Cristo de lado
E aconteceu o que aconteceu com você, comigo, eu creio que aconteceu com aqueles 2 discípulos. Quando a gente perde a esperança, a gente perde aquela referência da fonte da vida eterna que é Jesus. A gente começa a buscar em outros lugares essa fonte, esse saciar da sede. Então, por muitas vezes eu busquei nas drogas, em baladas, em coisas, entretenimento mesmo. E quantas das vezes você que está nos ouvindo pode ter perdido Jesus de foco? Eu não sei o que pode ter acontecido, né? Sim. Com você que está nos vendo. Em que momento, em que situação da sua vida, de repente, você deixou de caminhar com Deus, deixou de reconhecê-lo nas situações, deixou de ouvir a sua voz? Muitas das vezes o que mais acontece é quando a gente perde um ente querido, né? Aquela dor do luto, como que os discípulos perderam Jesus. Muitas das vezes quando a gente perde um ente querido, a gente começa a culpar a Deus. Por que deixou isso acontecer? E quando a gente esquece, quando a gente começa a entrar nesse lugar de depressão, de angústia na alma, naturalmente a gente quer sair de Jerusalém, um lugar de promessa, um lugar onde Deus habita, e queremos descer para Emaús, uma fonte secundária de vida. Pode ser que isso tenha acontecido há muitos anos na sua vida, ou pode ser algo recente que pode ter acontecido, que te afastou, né? Que você deixou de ouvir a voz de Deus, deixou de entender que Deus está do seu lado a todo momento. E isso que a gente quer falar para você, que como Jesus, ele apareceu para esses discípulos de Emaús e estava descendo conversando com eles, nesse momento agora, o Senhor Jesus está falando com você. Ele está aí, do teu lado, nesse caminho que você está fazendo. E é engraçado que Jesus pergunta para os discípulos, você não sabe o que aconteceu? Jesus de Nazaré, um grande profeta. Os discípulos andavam com Jesus, estavam tristes da morte com Jesus, mas eles ainda não tinham a revelação que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles tinham a revelação que Jesus era um profeta. Então, o que vai nos sustentar nesse momento de dor é a revelação que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus vivo. E essa revelação que nós queremos profetizar na sua vida agora, que você receba do Espírito Santo essa revelação que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que nunca vai te desamparar, que nunca vai te deixar. Ele está descendo com você nesse momento, para onde você está indo. Amém. E Ele está vivo, né? Sim. Muitas vezes a gente se relaciona com Deus até, mas não como se Jesus realmente, né, tivesse e Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo hoje. É isso que o Senhor quer nos chamar a atenção nesse momento. É isso que Deus quer falar com a gente hoje. Que Ele está vivo, Ele ressuscitou e muitas vezes a gente não está enxergando Ele conosco. É verdade. E Jesus começa a ensinar no caminho, né? Começa a falar, vocês vão ver que as palavras, aquilo que Ele ensinou tinha que acontecer. E quantas vezes nós lemos a Bíblia, mas não temos a revelação da Bíblia. A palavra fala que ainda que eu mande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, que 1000 cairão a meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. A palavra fala que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, sabe, que você entenda que essa revelação dentro de você, Jesus está falando com você agora. E sabe, Jesus foi até a casa esses 2 discípulos. E a Bíblia fala que ao partir do pão, no secreto, na mesa, a Bíblia fala que somente os 3 sentaram na mesa. Porque assim, né, a gente traz para nossa casa, para sentar com a gente, para comer com a gente, pessoas que a gente tem uma certa intimidade. A gente não traz uma pessoa que a gente acabou de ver na rua muitas vezes e traz, né, para sentar à mesa com a gente e comer. Então ali está falando que Jesus estava ali no momento de intimidade com ele. É verdade. E a Bíblia fala que ao partir do pão, os olhos dele foram abertos. Sabe, eu creio que esse partir do pão é trazer à memória aquilo que Jesus fazia o tempo inteiro. Então eu te convido a trazer à memória, parte esse pão espiritual, traga à memória aquilo que o Senhor já fez na sua vida, aquela intimidade que o Senhor já teve com Cristo. Mas uma coisa que me chama a atenção, Jesus, depois de partir do pão, os olhos se abrem, mas Jesus, ele foi embora. Por quê? Porque existia uma promessa já de Jesus. Antes de Jesus morrer, ele tomou aquela última ceia com os discípulos, aquela última refeição. E ele disse para fazer isso em memória dele, porque somente depois, na eternidade, ele cearia de novo. Ele não podia cear com os discípulos ali naquela cidade em Emaús. Por quê? Porque ele prometeu para nós que ele só voltaria a cear quando a noiva estivesse com ele, nas bodas do Cordeiro.
Então isso aponta para um momento hoje de ouvirmos a voz de Deus, de restaurarmos esse relacionamento íntimo com Deus, mas aponta também esse texto para aquele momento, né, quando partirmos dessa vida, para onde iremos? Se estivermos com Jesus, se entendermos que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por nós, para nos comprar com o preço da vida dele, se entendermos que ele é o Senhor da nossa vida e fizermos uma aliança com ele e buscarmos viver essa aliança, a promessa do Senhor é que, partindo dessa vida, nós não morreremos, mas aí sim, nós estaremos na eternidade com ele. E chegará o momento que nós, como Igreja de Cristo, na face da terra, estaremos lá na glória, na eternidade, ceando com ele. Essa palavra queima no seu coração, como queimou no coração dos discípulos. E Jesus te convida, volta correndo para Jerusalém e conte as boas novas para os seus amigos, para todos que caminhavam com você. Amém? Amém. E a gente quer pedir para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá no YouTube, ativa o sininho para receber notificação. E as nossas redes sociais aqui em cima também você pode ver e pode nos seguir lá, nos acompanhar. Sim, lá. E deixa um like nesse vídeo e que Deus te abençoe.